Tudo bem, Economia Internacional, Unifesp, curso de graduação em Ciências Econômicas. A aula de hoje é uma aula de introdução ao comércio internacional dentro da disciplina de comércio internacional, tá certo? Aqui é um resumo do programa do curso, já visto anteriormente no arquivo de Word também enviado para os alunos, e o capítulo hoje, capítulo 1 e 2 do livro de Economia Internacional do Krugman seriam a bibliografia desse texto, e também tem outras biografias aqui associadas aí do Appleyard e do Bauman também, com relação a essa aula de hoje. Tudo bem. É para ser uma aula introdutória, enfim, para a gente começar a aquecer os motores dessa disciplina. Então, enfim, vamos ver alguns conceitos introdutórios sobre o comércio internacional e mesmo ter um panorama sobre dados de comércio internacional. É aí que a gente vai passar um tempo aí vendo alguns gráficos, algumas tabelas de exportações e importações, tanto totais como por produto, como por fator agregado, exportações e importações para blocos, para países, produtos e blocos países, e até um pouquinho aí dos estados, das exportações dos estados brasileiros, e nesse finalzinho aí a gente dá uma olhada nos dois sistemas de comércio internacional, que são, respectivamente, o Comtrade, de dados de comércio internacional entre os países, e o Comextat, que é o dado de comércio internacional do Brasil. Vamos dar uma olhadinha nesses dois sistemas. Tá? Então, o objeto de estudo dessa disciplina aqui, Economia Internacional, são aquelas trocas econômicas que passam por fronteiras, ou seja, troca entre países que atravessam uma fronteira. Tá? Sejam bens, sejam serviços, ou fatores de produção que atravessam fronteiras, é o objeto de estudo aí da economia internacional. Por que é importante? Por que é diferente a ponto de precisar de uma disciplina específica para isso? Porque quando você atravessa uma fronteira, há uma descontinuidade, uma mudança significativa de vários aspectos. Tá? Porque os países têm diferentes sistemas econômicos, sistemas políticos, sistemas sociais mesmo, né? São bastante diferentes, e quando você atravessa uma fronteira, há uma descontinuidade mesmo, há uma mudança de vários desses parâmetros. Por exemplo, moeda. Né? Então, na fronteira Brasil-Argentina, né, se você passa, sei lá, exporta alguma coisa para a Argentina, estamos falando aí de duas moedas diferentes, o real aqui e o peso argentino, no caso deles lá. Então, tem mudanças de sistema jurídico, né? Há mudanças de língua também, né? Falada aqui, o português, lá o espanhol, enfim, uma série de mudanças que ocorrem, e por conta disso, há mudanças significativas no modo da gente analisar economicamente uma transação que não atravessa uma fronteira, comparado com uma transação que atravessa a fronteira. Né? Então, é esse daí o tópico, o objeto de estudo nosso. Tudo que atravessa fronteiras, então, precisamos ver alguns detalhes que é diferente quando você fala de um país só. Por exemplo, os agregados macroeconômicos dentro da fronteira do Brasil tendem a ser os mesmos. Né? Por exemplo, a taxa de câmbio, ou os juros, melhor dizendo, ou o PIB nacional, ele é homogêneo ao longo do país, mas os PIBs, juros e câmbio mudam quando se atravessa uma fronteira. O que é comércio internacional, então? É a troca de bens e serviços, troca internacional de bens e serviços. Já as trocas de fatores, já vai ter aí mais de uma cara, né? Mais de um jeito, de um modo, até porque os fatores de produção, se você fala de capital e trabalho, a troca de fator trabalho é uma coisa bem específica e chamada migração ou imigração. Né? Já as trocas de capital vão ter aí algumas diferenças, dependendo se essa transferência de capital é de médio prazo e curto prazo, ou se é de longo prazo.
Então, as de curto prazo são investimentos de portfólio, né, trocas de dívida, trocas de compra de produtos, de serviços, ativos financeiros da Bolsa, por exemplo, ou títulos de dívida, ou empréstimos. Isso são fluxos de investimento de curto prazo, ou seja, eles podem ir numa direção e depois voltar num tempo relativamente curto. Já quando esse tempo é mais longo, ou seja, o investimento vai numa direção, atravessa a fronteira e tende a ficar do lado de lá da fronteira, são os fluxos de investimento direto e externo, que é o que determina a produção internacional, né? Então, nós temos aí fluxo de curto prazo e fluxo de longo prazo. Nós vamos ver em mais detalhe aqui nesse curso os fluxos de comércio internacional e de produção internacional, né? Então, a economia internacional vai ter esse enfoque micro e vai ter também um enfoque macro. O enfoque micro é quando você olha, tipicamente, o que num país a gente olha na microeconomia, né? Na microeconomia, o estudo dos mercados, né? E dos agentes econômicos dentro de um país. Aqui é como que como que interagem essas decisões dos agentes econômicos de um país com o outro, tá certo? Ou seja, as decisões de produção e consumo de um lado da fronteira afeta as do outro. Então, por exemplo, se os Estados Unidos resolve produzir software de jogos ou, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? E isso afeta a produção de jogos em outros países, talvez ofuscando ou talvez até desencorajando a produção em outros países, uma vez que eu posso importar dos Estados Unidos tais jogos, por exemplo, né? Então, esse enfoque microeconômico é o meu comércio internacional, é aquele que dá a base, e que vai ser a maior parte desse curso aqui, dessa disciplina, é a base do comércio internacional e da produção internacional, que nós vamos ver aí ao longo de 10 semanas. É o que nós chamamos de relações comerciais internacionais, esse enfoque micro. Já o enfoque macro pensando num país fechado, né? A macroeconomia dentro do país, a macroeconomia é o estudo dos agregados monetários, agregados econômicos, desculpe, dentro de um país. Quando você fala em internacional, é a interação monetária desses agregados macroeconômicos. Então, como que a inflação de juros e PIB de um país influenciam os outros? Então, os juros nos Estados Unidos aumentam, o câmbio valoriza, o PIB cresce, como que isso afeta a nossa economia brasileira ou a de outros países, tá? É o enfoque macroeconômico. Então, a macroeconomia de economia aberta ou finanças internacionais, desculpe, estudam exatamente isso, essas trocas, essa interação dos agregados macroeconômicos, tá? Notem vocês que esses agregados, eles podem ser transmitidos de um para o outro, né? Então, por exemplo, se os juros aumentam nos Estados Unidos, isso espalha aí por a economia europeia, pela economia japonesa, pela economia brasileira, fazendo um certo enfoque. É claro que tem países que afetam mais, outros afetam menos, mas o ponto é que existem mecanismos de transmissão desses agregados macroeconômicos, né, fazendo com que o choque econômico de um país afete os outros desse modo. Ainda mais numa economia globalizada, né, como na de hoje em dia. Muito bem, então tem o enfoque micro e o enfoque macro, né? Volto a repetir, o curso aqui, 10 tópicos é o enfoque micro e umas 2 ou 3 aulas o enfoque macro. Beleza? Então, quando você pensa nos dois enfoques, é a ideia das relações econômicas internacionais entre os dois países, tá? Muito bem, agora alguns conceitos super básicos que a gente já ouviu falar, até no primeiro semestre a gente já sabe a definição, mas eu vou repetir aqui só para relembrar, né? Porque todo mundo aqui sabe o que é exportação, importação e o que é comércio internacional, mas só relembrando que o comércio é a troca de bens e serviços que atravessam fronteiras de países. Não é uma troca dentro das fronteiras de um país só, é aquela que troca e, portanto, tem essas implicações bem específicas que nós vamos estudar aqui. A exportação é quando um país vende para o outro, e a importação é quando um país compra de um outro país, certo? Então, nessa venda aqui, o produto vai do nosso país para o outro,
e na direção oposta vem um fluxo monetário de pagamento, né, justamente o pagamento pelo comércio internacional. Já a importação é o oposto, eu compro um produto de fora e remeto para fora, na direção oposta, um fluxo monetário para pagar esse produto que eu trouxe para o meu país, tá? Exportação e importação, só relembrando. Tá aí outro conceito que todo mundo sabe, é câmbio, né? Mas vamos também revisar isso aqui. A ideia de trocas de capitais entre países é a ideia de finanças internacionais. E como eu acabei de falar, o comércio internacional, a transferência do produto, do bem ou do serviço, vai numa direção, mas sempre tem um pagamento na direção oposta, que é um fluxo monetário cambial. Bom, se os dois países têm moedas diferentes, chega que a primeira coisa é que na fronteira vai ter uma descontinuidade aí na qual precisamos tratar, que é a ideia de diferença de duas moedas. Ou seja, eu trago o perfume da França, só que os franceses que me venderam querem receber em euros e não em reais. Então, vai ter aí a ideia de câmbio, que é o preço de uma moeda em relação à outra. Tá? Então, eu vou ter que pagar em reais, trocamos pelos euros, né, que são o número de euros, né, que esse preço aqui do câmbio dita qual que é a relação de troca de uma moeda em relação à outra. Até outro dia aí o euro custava R$ 6,40, não sei como é que está hoje, o câmbio ele varia dia a dia, enfim, beleza, né? Já sabemos, esse tipo do conceito que a gente já viu lá atrás em Introdução à Economia. Mas relembrando, e aí a importância do comércio internacional e das finanças internacionais. Eu diria que é importante estudar o comércio internacional, primeiro, não só por essa especificidade, né, da descontinuidade que uma fronteira acarreta, né, ou seja, passou do Brasil para a Argentina, muda uma série de coisas, só por conta disso já seria importante estudar todas essas implicações, né, quando um produto passa da fronteira de um país para o outro. Mas tem outros dois fatos, né, que acho que são mais até determinantes aí na ideia de fazer com que a gente precise ou seja importante estudar, ter uma ideia sobre essa disciplina comércio internacional. Primeiro, é que o comércio internacional futuro funciona como uma espécie de motorzinho até para um crescimento ou desenvolvimento econômico de um país, à medida que, quando um país exporta, né, vários produtos, esses produtos que são vendidos para os outros países gera um fluxo, como vocês já viram, um fluxo monetário na direção oposta, que é um fluxo de divisas, né, de câmbio, mas um fluxo de riqueza, ou seja, riqueza está adentrando ao país. Né? Então, o país pode ficar mais rico exportando mais. E até importando, porque lembrando que as importações, elas são importantes também à medida que estou trazendo produtos de fora, que eu não preciso produzir no meu país, uma vez que eu tenho lá fora pronto, posso trazer o perfume francês ao invés de produzir um perfume brasileiro. Se bem que existem os dois, lógico. Mas o ponto é que o comércio internacional é importante à medida que ele gera riquezas, né, e pode ser utilizado como estratégia de desenvolvimento econômico. E também o fato de que, não podemos negar, a globalização, definida de maneira solta como uma maior interconexão, uma maior interdependência entre os países do mundo, né, esse estágio da globalização atual é no qual o comércio internacional é pervasivo, né, ou seja, ele está por toda parte. Né, e os países dependem cada vez mais um do outro, né, e justamente parte disso é o comércio internacional. Né, a gente acaba dependendo do que a gente importa desses vários países de fora e eles dependem da gente à medida que eles compram produtos que nós produzimos. Né. Então, a interdependência é muito maior hoje. Imagine você a China, como ela compra minério nosso e soja só para ficar nesses dois produtos, né, coisa que não ocorria nos anos 60, nos anos 70, né? Então, o estágio da globalização, muito mais avançada hoje, também reflete essa interdependência entre os países, né? Então, por isso é importante entender comércio internacional. E também finanças internacionais. É importante à medida que eles estão intrinsecamente ligados, finanças e comércio, a finança é o pagamento do comércio, certo? Ninguém aqui comercializa, exporta de graça,
né? Eu vendo o produto, eu recebo o fluxo financeiro na direção oposta. E também o fato de que, nessa economia globalizada, de novo, que a gente estava falando, né, no enfoque macro, a gente estuda aí como os países estão ligados, né, como que essa interdependência também ocorre no lado macroeconômico, né? Ou seja, os nossos juros aqui, não posso simplesmente achar que vou aumentar para 10% ou diminuir para 1%, sem levar em conta que o que ocorre, os impactos do que ocorre nos agregados macroeconômicos dos outros países, certo? Um aumento nos juros nos Estados Unidos ou na Europa, ou diminuição de juros, nos afeta de uma maneira significativa, não só o Brasil, mas as outras economias do mundo também. Então, aí mais um motivo para entender aí por que finanças internacionais são importantes, qual o papel dela no estudo da análise econômica, né? Muito bem. Isso aqui existem dois termos para falar sobre comércio internacional. Tem o termo também comércio exterior, que é sinônimo de comércio internacional. Vou usar eu aqui como sinônimo, embora tecnicamente aqui no Brasil exista uma diferença entre os outros, entre esses dois conceitos, comércio exterior e comércio internacional. Comércio exterior é aquele aspecto operacional ou passo a passo do comércio, ou seja, né, aqueles formulários que eu preciso preencher, a série de requisitos que eu preciso estudar e acompanhar à medida que o comércio se dá. Ou seja, é a burocracia do comércio, né? Enquanto o comércio internacional, o termo tem sido utilizado mais para pensar em termos de planejamento ou de análise, né? Então, um tem uma visão mais operacional, enquanto o outro tem uma visão mais estratégica. Mas, na verdade, são sinônimos, tá? É só que aqui no Brasil existe essa pequena diferença que você ouve. Inclusive, existe um curso de graduação aí de 2 anos, curso, como é que chama isso, tecnológico, de comércio exterior. O pessoal lá até estuda essa disciplina que nós estamos vendo aqui hoje, mas eles se debulham, entram em detalhes no estudo dos aspectos operacionais, porque eles vão trabalhar justamente com isso, vão trabalhar num despachante aduaneiro ou na Receita Federal, cuidando dessa burocracia do comércio. Uma coisa bem específica, tá? Muito bem. Aqui eu também chamo a atenção de vocês para os principais sítios de dados de comércio exterior e de comércio internacional e de finanças internacionais, tá? Tanto para os países como um todo, quanto para o Brasil, né? Pretendo ver ao longo do semestre todos esses daqui, né? Se eu não conseguir todos, mas pelo menos quase todos, e tem alguns, e vejam vocês que sempre tem um dado no qual todos os países do mundo, nós temos os dados, e um que é nosso, né, no Brasil, tanto em comércio quanto em finanças internacionais. Por exemplo, o site da UNCTAD se chama Comtrade, e tem dados de comércio internacional de todos os países, tem já até 2019, acho que 2020 aí eu não sei, mas de qualquer modo, é um dos principais sites. Então, você quer saber exportações da Suécia para a Noruega de veículos, aí que você vai achar, né? Agora, se você quiser saber do Brasil para a Noruega, ou em mais detalhe, aí você tem um site do governo brasileiro, que é o Comexstats, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que tem aí, enfim, informações sobre o nosso comércio, dividido aí em vários tópicos que você pode escolher, exportação por estado, por porto, por tipo de produto, e assim vai. Agora, com relação à política comercial, tem as tarifas e as barreiras não tarifárias, existe também um site internacional do Banco Mundial, que chama WITS, né? Vamos também tentar dar uma olhadinha para ver como que funciona. Então, se eu quero saber quais são eu vou exportar para Bangladesh, quais são as tarifas que Bangladesh tem para importação do meu produto, sei lá, soja, né? O WITS é para isso. E ele é constantemente atualizado, ou seja, se o Brasil mudar a política comercial, de mudar as tarifas, o Bangladesh mudar, ele é atualizado, né? Quanto às finanças, né, os agregados macroeconômicos dos vários países,
Então, no site do Banco Mundial, você encontra o World Development Indicators, dentro desse endereço aqui, né? Tem mais de um banco de dados, e nesse dos indicadores de desenvolvimento do mundo, nós temos os dados aí dos agregados macro para os vários países. E no site do nosso BC, do Banco Central, ou Bacen, também temos alguns dados de câmbio, finanças, que estão, né, que são a nível Brasil, tá? Então, pretendemos dar uma olhada nesses vários sites de dados aí ao longo do semestre. Bom, agora vamos passar para o panorama do comércio internacional, que deixa eu mostrar para vocês, chamar a atenção sobre vários dados de comércio, os dados do mundo e do Brasil, recortados aí de vários modos diferentes. Tá? Aqui, você que está acompanhando pela tela, já certamente vai ficar um pouco mais difícil de ver esses numerinhos pequenos, até eu estou com dificuldade de ver aqui. Né? Então, nesse sentido, eu convido aí a abrir, se vocês ainda não o fizeram, abrir o PDF que eu lhes enviei para ver um pouco mais, né, um pouco mais próximo, né, do que ver só da tela. De qualquer modo, o que a gente vê aqui nesse primeiro gráfico, a ideia aqui é apresentar quanto que o mundo exportou como um todo dentro de um período aí desde 1950 até 2011, né, que já está um pouquinho defasado, né? Já tivemos aí 9 anos de dados de 2011 para cá, mas de qualquer modo é possível observar de maneira bem detalhada que há um crescimento exponencial do comércio internacional ou das exportações dos países, né, como um todo, principalmente aí, aqui não dá para ver muito direito, mas mesmo aqui, né, um crescimento bem grande, já nos anos 50, 60 e 70, mas aí no período aí dos anos 80 para frente, aumentou muito fortemente, e mais aí no milênio, a aceleração foi até maior. Esse buraquinho aqui é a crise financeira de 2009. Daqui a pouco, quando a gente observar esses gráficos, né, daqui a alguns anos, vai ter mais um buraquinho, né, 2020, crise, pandemia, mas enfim, esse buraquinho aqui é o de 2009, mas que mostra que logo depois a tendência foi retomada, né? De qualquer modo, é isso, um crescimento exponencial das exportações, né, refletindo que do pós-guerra para cá, a globalização foi se intensificando, né, e a interdependência dos países, cada vez maior, se reflete aqui nessa interdependência do comércio ou das exportações totais. Né? Muito bem, aqui a gente consegue ver um pouco também esses dados totais, tanto exportação quanto importação, de 2 anos, o ano de 2007 e o ano de 2012. Tá? Então, aqui tem exportações e aqui importações. Primeira parte da tabela 2007, segunda parte 2012. Aqui eu dividi os países entre, uma divisão meio estranha, mas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Tá? Sabendo que o Brasil está aqui em desenvolvimento, mas também gente como China, Índia, países grandes, né? Muito bem. E aqui as importações. Então, as exportações foram de 13 trilhões em 2007, ou 14 as importações. Na verdade, essa diferença aqui, né, esses dois números deviam ser iguais, na verdade. São só discrepância estatística, o fato deles não serem iguais. E aqui, 5 anos depois, passa para 18 trilhões, ou seja, você vê que em 5 anos já houve um aumento significativo no comércio mundial. Tá? Mas o interessante é dar uma olhada nessas porcentagens aqui. Ou seja, se as exportações dos países desenvolvidos eram de 60% e dos desenvolvimento de 37%, essa participação mudou significativamente em 5 anos, né? Inclusive se igualou, ou seja, houve uma queda do 58 para o 48 e um aumento do 37 para o 48. Nesse sentido, aumentou em 5 anos muito a participação das exportações dos países em desenvolvimento. Em particular, a China, né, não tenha dúvida nenhuma,
A China entra na OMC em 2001, não em 2000, como está escrito aqui, em 2001, mais ou menos, para, a partir daí, né, a OMC é a Organização Mundial do Comércio, a gente vai falar muito sobre essa instituição nas aulas futuras, mas essa entrada dela é importante, à medida que ela se insere mais no comércio mundial, começa a exportar mais e importar mais de todos os países do mundo, então, explicando aí esse aumento de 37 para 48, né, a participação das exportações dos países em desenvolvimento, né, cresceu significativamente em 5 anos. Aqui também tenho certeza que está difícil para vocês enxergarem aí, mas em 2017 eu coloquei aí uma lista agora de países, desde o primeiro até o 25º, que está o Brasil aqui com a nossa bandeirinha aqui na parte de baixo da tabela. A China em primeiro, com exportação total de 2,1 trilhões de dólares, seguido pela União Europeia, que, na verdade, não é um país, então não colocamos aqui, mas sim uma soma de 27 países. Né? Esses 27 países somados dariam um comércio de 1,9 trilhão. Mas descartando a União Europeia, temos que a China é a primeira grande exportadora, já ultrapassando os Estados Unidos, que exporta 1,5 trilhão, ou melhor, que exportou 1,5 trilhão em 2017. Aí tem os outros países, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, França, Holanda, Itália, Hong Kong, também não está na lista, uma vez que hoje em dia Hong Kong faz parte dos dados da China. Reino Unido, Canadá, fazendo os 10 maiores exportadores. Pois aí temos Canadá, México e mais uma lista chegando até o Brasil, que exportou naquele ano 217 bilhões de dólares. Tá? Então, o Brasil hoje vai. Em 2017, o Brasil era o 25º maior exportador. Vamos ver agora um pouco, que a gente ficou falando de mundo até agora, vamos falar um pouco do Brasil. Tá? Vocês lembram daquele primeiro gráfico, né, do exportação, do aumento exponencial das exportações do mundo? Quando você fala de Brasil, não é muito diferente. Aqui nós temos também os dados de 1950 e 2011, mas a balança comercial, que nada mais é do que as exportações, a diferença entre as exportações e importações. Essa linha vermelha, tá? É a balança comercial. Já essas outras duas linhas, a azul são as exportações, e essa linha meio rosa, meio magenta, meio roxa, são as importações. Então, tá? Seja qual você observar, tanto as exportações quanto as importações subiram de maneira exponencial nos últimos anos, principalmente aí a partir dos anos 80, 90, né? E certamente após o começo do novo milênio, houve uma aceleração bastante grande, até atingir hoje em torno de 240, hoje não, 2011, em torno de 240 bilhões de reais. Então, mesmo para o Brasil, né, houve um aumento exponencial das exportações. Mas lembre que o Brasil era o 25º do ranking mundial, né? Então, olha o que eu escrevi aqui. Brasil, 25º no ranking. Exato. Esse outro gráfico, também pegando o mesmo período, de 50 a 2011, né, ele está mostrando a participação nas exportações mundiais em azul e em magenta, ou roxo, ou rosa, as importações mundiais. Participação do Brasil nas importações mundiais. Ou seja, exportação do Brasil dividido do mundo em percentual. Aí, olha que coisa. O interessante é que você consegue observar bem que essa participação vem caindo, ficou estável aqui e aumentou um pouco recentemente, mas é menor do que antes. Então, a participação que chegou a ser uns 3% do comércio do mundo, das exportações do mundo, caiu para perto de 1% e recuperou até 1,4%. O que aconteceu? Que estranho, em 1950 o Brasil exportava mais? Não, o que aconteceu é que aqui nessa época que a gente exportava café, as exportações nossas eram 3% do mundo. E o mundo acelerou, como você viu. Mas o Brasil também acelerou. Só que o mundo acelerou mais rápido. Então, a nossa participação começou a cair. Então, países como Coreia, Japão, China, Alemanha, eles começaram a exportar
tanto, né, bastante, exportar mais, tal como o Brasil, só que percentual mais começaram a exportar mais, né, mais velozmente do que o Brasil. Isso explica a nossa queda na participação das exportações. A das importações tem mais ou menos a mesma padrão, embora um pouco mais errático, mas também tem mais ou menos o mesmo padrão, né? Ou seja, nossas importações também, em termos de porcentagem do mundo, já foi maior, né? Isso também é refletido nesse gráfico aqui. Uma outra coisa que aparece, essa curva azul é a variação anual das exportações ano a ano. E essa curva marronzinha é a participação das exportações no PIB do Brasil. Também mesma série de tempo, 1950 a 2011. Então, a variação anual das exportações, o que acontece? Olha que coisa. Tem um ano aí que vai para 30%, depois no ano seguinte cai para menos 20%, depois sobe para número positivo, depois vai para o número negativo. Ou seja, vocês percebem que essa curva azul é bastante errática, sobe, diminui, até que a partir de um certo ponto, né, cadê a linha do zero? Essa aqui é a linha do zero, né? A partir de um certo ponto, vai ficando mais para cima do zero, né, e com exceção do 2009, que foi um choque que o mundo teve né, a 120 por hora num muro, ou seja, o mundo inteiro parou, né, em 2009, com exceção disso aqui, nessa parte final aqui, o que acontece é que essa variação é muito menor, né? E positiva. Ela sobe, às vezes diminui, mas não fica abaixo do zero, como nessa época antiga aqui. O que ocorreu? Acontece que antigamente, nos anos 50, 60, 70, o Brasil era muito mais dependente das exportações de café. E café é uma commodity, certo? O preço tem um dia que está lá em cima, tem um dia que está lá embaixo. E quando está lá embaixo, a participação, né, cai, né, significativamente. E quando o preço do café está alto, a participação sobe bastante, né? Então essa curva errática, né, meio sobe e desce, sempre foi uma característica por conta dessa exportação de café. Hoje em dia, depois que o Brasil começa a exportar mais produtos industrializados, isso aqui diminui um pouco, né, embora ainda no longo prazo, enfim, embora seja ainda relativamente baixo, né? Mas pelo menos a variação dos preços não tem sido, né, tão grande assim. E essa curva marrom, só para terminar esse slide, ela não varia muito, como a gente pode ver, ou seja, o Brasil, se você pegar uma média no meio dessa curva marrom, você vai ter esses valores aqui de, sei lá, 10, 5, 7, 10%. Ou seja, em média, a gente exportou 7 a 10% do nosso PIB. Tá? E isso é um número pequeno quando você compara com Coreia, China, Taiwan e alguns dos tigres asiáticos, com mesmo a Alemanha, né, e alguns países europeus, que são países que exportam uma boa parte do seu PIB. Né? Então, o Brasil é uma economia fechada ainda nesse sentido, né? Exporta uma pequena parte do seu PIB, mesmo tendo talvez esse aumento aqui recente, né, que pode ser associado aí a algumas exportações de commodities, como soja e minério, mas também de exportação de automóveis para países da América Latina. Né? Enfim, mesmo com esse pequeno aumento recente, ainda é um país que exporta pouco comparado com o seu PIB. Muito bem, vimos aí bastante dados, certo? E vamos dar uma olhada nos dados de comércio sobre um outro recorte agora, sobre o recorte do tipo de produto, que é a ideia do fator agregado. Tá? O modo de você classificar produtos por fator agregado, tipicamente, é esse recorte aqui. Você pega todos os produtos e divide em 3 grupos. Os produtos manufaturados, os produtos básicos, nas duas pontas, né? Então, aqui os manufaturados são aqueles que tipicamente há um maior valor agregado na sua produção, e os produtos básicos, tipicamente um menor valor agregado na sua produção. Se bem que também essa classificação é sujeita a tomar um certo cuidado. E no meio, os produtos que são manufaturados, mas não tanto, né, o grau de manufatura
tão menos elaborados do que os básicos, tem consiste aí de um terceiro grupo. Tá? Então, tipicamente, a gente vai usar esse recorte de fator agregado. Manufaturado e básico e semi-manufaturado no meio. Agora, tem um outro recorte que vai aparecer em alguns dos dados, que eu dividi um pouquinho diferente, tá? Manufaturado versus agrícola, combustível e outros. Essa outra classificação é menos usada, menos importante, e essa aqui é clássica, né? Dividir os produtos entre manufaturados, semi-manufaturados e básicos. Então, sem maiores delongas, olha aí, já usei a do manufaturado agrícola e combustível, comparando 90 com 2007 e países desenvolvidos e em desenvolvimento, para ver o que aconteceu nesses 17 anos com os produtos manufaturados, com os agrícolas com combustíveis. Dá para perceber aí, aqui não tão, aqui esses dados são porcentagem, ou seja, a participação das exportações por tipo de produto. Né? Então, de um total de 100%, mundo, os países desenvolvidos exportavam 78% em 90, e os em desenvolvimento, 17%. Já em 2007, essa participação dos desenvolvidos caiu significativamente, 78 para 65, e aqui aumentou significativamente, de 17 para 31. Né? Então, é a ascensão não só da China, mas a ascensão dos outros países grandes em desenvolvimento aí, né? Coreia, mas também mesmo Brasil, Índia, digamos, né? Explicaria essa mudança aqui, tá? Os produtos agrícolas tem um ponto interessante aqui, porque os países desenvolvidos já em 90 exportavam 2/3 ou 65% dos agrícolas, enquanto os em desenvolvimento exportavam 24%. Ainda que essa participação tenha diminuído, né, caído dos desenvolvidos, caído de 65 para 62, e aqui aumentado de 24 para 31, salta aos olhos essa diferença. Como é possível o país desenvolvido produzir tanto produto agrícola? Tá? Vai ter uma aula aí só sobre isso, quando a gente falar de política comercial, sobre a AMC. O ponto é que os países desenvolvidos, né, eles têm uma participação agrícola grande porque eles protegem bastante os seus setores agrícolas com tarifas e principalmente com barreiras não tarifárias, tais como subsídios. A gente vai falar bastante sobre isso lá na frente, tá? Mas note você que hoje, né, aula 1, já aparece isso, como que é possível países desenvolvidos exportar tanto produto agrícola, né? Muito estranho, mas, enfim, essa é a explicação. E quanto aos combustíveis, o interessante é que os países desenvolvidos aumentaram um pouquinho sua participação, mas a participação de países em desenvolvimento, ela é maior, sem dúvida, por conta dos países árabes, né, que exportam petróleo bastante. Mas o interessante é que esse aumento aqui de 27 para 32, a gente pode explicar aí por conta de uma perda relativa na produção mundial de petróleo dos países em desenvolvimento. Caiu por conta dos países árabes e por conta de um aumento em alguns países desenvolvidos. Nesse meio tempo aqui foi descoberto jazidas de petróleo em países como Noruega e Reino Unido, né, e que aumentou essa participação aqui. Tá? Mas ainda assim, os países árabes, não tenha dúvida, detêm uma grande participação sobre as exportações de petróleo e combustíveis. Muito bem. Fator agregado, aí é o nosso recorte básico, manufaturado e semi-manufaturado. E eu vou falar de quem? Do Brasil. Esses números aqui não são números de comércio total, mas sim porcentagem das exportações sobre o total. Então, vejam vocês que nossa série de tempo mudou um pouquinho, mas é 64 a 2011, bem antigo, portanto, desde a época dos anos 60, início do governo militar, até aí 2011. Notem que interessante que, em 64, a participação dos produtos básicos nas exportações brasileiras eram de, olha só, mais de 80%. Essa participação veio caindo ano a ano,
em termos relativos, e na outra ponta, a participação dos manufaturados foi subindo também ano a ano, né? E a dos semi-manufaturados se manteve relativamente estável. Então, foi havendo uma troca, né? Dessa participação relativa, diminuindo dos básicos, até que em volta de 79 se iguala essa proporção e a curva dos manufaturados ultrapassa, né? Ou seja, a partir de 79, quando o Brasil, que vai substituindo, deixando de ser só exportador de café, e sim, começando a ser exportador de alguns produtos manufaturados também, para alguns mercados, não para todos, como veremos, mas ele vai sendo, sim, um país cada vez mais de produtos manufaturados nas suas exportações, até que chega aí nesse platô aqui, né, nesse máximo de 50%, e aqui cai para uma mínima aí de 20 e poucos, 25%. Tá? Então, isso daqui ficou relativamente estável durante uma ou duas décadas, e aí vai acontecendo o processo oposto, né, e alguns explicam isso aqui como efeito da desindustrialização recente da economia brasileira, né, ou seja, a gente perde produção de manufaturados e, perdendo produção, você perde exportação, sem dúvida, né, e uma substituição pela exportação de alguns novos produtos básicos, tais como soja e minério, né, que a gente começa a exportar bastante para a China. Então, a curva azul aumenta de novo e a amarela cai de novo, e aí se encontrando aqui nesse, acho que 2009, mais ou menos. Ou seja, hoje temos uma participação maior dos básicos com relação aos manufaturados nas suas exportações. Tá certo? Não mais como no passado, lógico, né? Mas, enfim, o Brasil tem, sim, uma participação maior dos básicos agora. Uma dúvida até o momento? Algum comentário? Alguma colocação? Não, professor, tudo certo. Beleza. Vamos acompanhando, então. É isso aí. Então, tem esse recorte dos dados de comércio total e dos dados do comércio por tipo de produto que a gente viu, né? Esse fator agregado aí. Agora, vamos ver uma olhada em dividir os tipos de produto por 99 grupos de produtos. Existem classificações que detalham mais o tipo de produto, né, do que simplesmente fator agregado. Uma delas é o sistema harmonizado em por grupos de 2 dígitos. Ou seja, nós vamos dividir em 99, que vai de 00 até 99, grupos ou capítulos ou tipos de produtos. Tá? E nessa classificação a gente vai ver como que a gente exporta, né, uma classificação mais detalhada, como que estão as exportações do Brasil. Isso aqui chama Código Sistema Harmonizado 2, tá? 2 porque são dois dígitos, um código que vai de 00 até 99, e ainda é relativamente agregado. Nós podemos pegar o sistema harmonizado e dividir em 4 dígitos, em 6 dígitos, até 8 dígitos. Então, por exemplo, veja esse grupo 12 aqui na primeira linha, sementes e frutas oleaginosas, grãos, sementes, barali, baralá, as plantas industriais. O que é isso aqui? É o grupo da soja, tá? Então, ainda é relativamente agregado, porque tem tudo que tem de soja aqui. Se eu quiser saber leite de soja, ou pasta de soja, ou soja em grão, aí eu preciso pegar uma classificação mais detalhada do que SH2. Precisaria de SH4, SH6, SH8. Então, existe esse código SH bem detalhado se eu precisar disso. No entanto, aqui a gente está colocando tudo soja junto. Então, desde o leite de soja ADES, até a pasta de soja, até a soja granulada, né? Está tudo aqui junto nesse grupo. E nesse ano 2018, né, era um item de maior exportação da nossa pauta, sem dúvida nenhuma. Já o grupo 27 também é um grupo agregado de combustíveis. Então, aqui, principalmente, eu estou falando de petróleo, tá? Tudo que é combustível, petróleo, não só o petróleo cru, mas também os seus derivados, né? Gasolina,
diesel, etc., mas também outros combustíveis, tais como o etanol. Então, dentro do grupo 27 está tudo junto aqui. Era o nosso segundo maior produto na pauta de exportação em 2018. E o terceiro é os minérios, escórias e cinzas, que é os minerais, né? O grupo 26 é o grupo dos minerais. Então, tem o minério de ferro da Vale aqui, mas tem todos os outros minérios. Então, você vê que esses três primeiros aqui são grupos que... Lembra daquela classificação do tipo de produto? Manufaturado, semi-manufaturado e básicos? Esses três primeiros certamente cairiam nos produtos básicos, tá? E, na verdade, esses 99, a gente consegue dividir os 99 em três grupos. Você consegue fazer essa divisão também, como fosse manufaturado, semi-manufaturado e básico. Então, esses três aqui certamente são básicos. Agora, olha esse quarto aqui, grupo 84, reatores, caldeiras, reatores nucleares, caldeiras, aparelhos, instrumentos mecânicos. O 84 são as máquinas, é um grupo de máquinas. Então, tá vendo? Aqui já é bem manufaturado. Então, o Brasil também exporta máquina. E você vê o número, né? Não é um número pequeno, é exportação significativa, 14 bilhões, né, comparado com os 23 do minério, por exemplo, ou os 29 dos combustíveis, ou 33 da soja, são exportações significativas. Tá? E depois, em quinto lugar, as exportações brasileiras de carne, né? Aqui, carne também, está tudo agregado, está carne de frango, junto com carne de bovina, junto com carne de porco, né, etc. Enfim, em quinto lugar temos o grupo das carnes, que é um produto básico. Em sexto lugar, grupo 87, que são os automóveis, veículos, é o que a gente costuma chamar de veículos de transporte. Então, tem automóvel, junto com caminhão, junto com ônibus, junto com SUV, junto com tudo que é veículo, tá? Então, ou seja, se você... E aí, depois aqui temos os ferro fundido, ferros, é o grupo da siderurgia, 78. Então, dá para ver que nesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 primeiros grupos, né? 47 pasta de madeira, que é o papel celulose, né? Esse aqui é o do resíduo de alimentos. Enfim, nesses grupos, desses produtos aqui, a gente tem tanto produtos básicos, né, quanto produtos manufaturados. Ou seja, a pauta brasileira, a gente entende agora por que aquela curva virou, né? Que realmente os produtos básicos passaram na frente, mas ainda existem alguns produtos manufaturados importantes nas nossas exportações. E depois vocês vão ver para onde que esses produtos vão. Para onde que vão essas máquinas brasileiras e para onde vão esses veículos. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas aqui eu só queria te mostrar as exportações, quais são os grandes grupos. E vamos ver as importações rapidinho. A gente importa, em primeiro lugar, combustível. Também mais de 26 bilhões de dólares. Como é possível exportar combustível e importar ao mesmo tempo, gente? Como é possível? Ora, eu importo combustíveis, por exemplo, eu compro petróleo bruto dos países árabes e da África. Tem alguns países africanos, tais como Nigéria e Argélia, que exportam bastante petróleo. A gente exporta isso, a gente importa o petróleo bruto, refina no Brasil localmente e exporta gasolina e diesel. É bastante possível. Quando no mesmo grupo de produtos a gente exporta e importa, isso se chama comércio intraindústria, né? Ou seja, nas duas direções tem produtos que vão e que vão, que exporta e que importa. Aqui são as máquinas, aparelhos elétricos, grupo 85, também importante. Então, a gente importa bastante máquina elétrica, importa reatores, máquinas. Lembra que a gente também exporta, então tem comércio intraindústria no grupo 84 também. No grupo 87, olha aí, comércio intraindústria. Como é possível? Eu exporto automóveis pequenos e médios e importo automóveis médios e grandes, os mais caros. Tá?
e assim por diante, químicos, produtos químicos, blá, 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 mais alguns produtos que a gente importa. Então, é isso. E com relação a bloco de países e países, né? Para onde que estão indo as exportações do Brasil? Bom, as exportações do Brasil, principalmente para esses 4 blocos que estão listados aqui, blocos de países: Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai, além do Brasil, NAFTA, Estados Unidos, Canadá, México, União Europeia, são 27 países europeus, e aqui a Ásia é um grupo meu aqui, que eu, enfim, coloquei os principais países asiáticos aqui, e o que sobra é o que eu chamo de resto do mundo. Então, dá uma olhada aqui nesses dados de 2018, para onde que a gente exporta? Olha, o interessante é que a maior parte do que a gente exporta vai para a Ásia, e depois, em segundo lugar, tanto segundo lugar, talvez, Europa. Tá? Sendo que, dentro da Europa, a gente tem aí a União Europeia. Qual é a diferença dos dois aqui? Então, essa tabela não mostra mais. União Europeia é um subconjunto de Europa, ou seja, 27 países da Europa fazem parte da União Europeia. Então, esses 42 estão contidos aqui no 48, tá, gente? Não confunda, não é, isso aqui está dentro desse, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, nós exportamos principalmente para a Ásia por conta das exportações para a China. O Brasil sempre teve muito comércio com a Europa e com a América do Sul, tá? Principalmente com a Europa, até por conta de laços coloniais, laços de guerra, mas também, dá uma olhada aqui, América do Norte. Ou seja, o Brasil tem um comércio internacional bastante diversificado nesse sentido. Olha aqui, América do Sul e aqui Mercosul. Assim como antes, o Mercosul faz parte da América do Sul, tá? Então, esses 20 estão dentro dos 35 aqui. E aí, o que isso está me dizendo? Isso aqui está me dizendo que o Brasil exporta bastante para a Ásia, mas também exporta bastante para a Europa, mas também para a América do Norte e também para a América do Sul. Ou seja, o Brasil é um famoso global trader, né? Ou seja, as suas exportações são bastante diversificadas por destino das exportações. O que é bom, por um lado, exportar para vários países, porque se por acaso algum tem problema, né, está importando menos do Brasil, você tem os outros ainda para segurar a onda no comércio internacional. Aliás, isso segurou a onda no período 2009, 2010, porque à medida que os Estados Unidos e a Europa estavam em recessão forte, a China continuava comprando os produtos brasileiros. Tá? Então, isso aqui é um padrão importante, porque é diferente de países como o México, por exemplo, cujas exportações é muito direcionada para os Estados Unidos. Então, vocês imaginam como que o México sofreu em 2009, 2010, né? Sendo que a economia americana estava caindo pelas tabelas e o México lá exportando menos para os Estados Unidos. Muito bem. Por outro lado, né, quando voltou a economia americana, a economia mexicana deu um sorriso, né, enorme. Bom, e as importações? Interessante é que as nossas importações também não são concentradas. Mesmo tendo o Mercosul, o Brasil fazendo parte do Mercosul, o Brasil importa bastante da Ásia, da América do Norte, da União Europeia e dos outros países da América do Sul. Tá? Então, importação aqui eu vou ser mais breve, né, e depois vocês deem uma olhada aí com calma nesse slide, mas é isso, tanto do ponto de vista das exportações quanto das importações por bloco econômico, o Brasil é um global trader. E por país? No país a gente viu aquela lista no começo dos 25 maiores, lembra? O Brasil era o 25º? Tá. Agora eu quero saber, por país, para onde vão as exportações? China, Estados Unidos, Argentina e a pequenina Holanda, Países Baixos. Além de ter aí Chile, Alemanha, Espanha, México, Japão e Índia. A Itália saiu da lista em 2018, mas o ponto é que esses dois, Estados Unidos e Argentina, estão nessa lista faz tempo. Quem apareceu de novo nessa lista foi a China, né? Aliás, a China era 4º lugar há uns 10 anos atrás, aí foi ultrapassando e virou o principal destino das nossas exportações, por causa da exportação de soja e minério, não tenha dúvida nenhuma. Mas a gente tem uma tradição
com os Estados Unidos e a Argentina, né? A Argentina é aqui pertinho e os Estados Unidos é grande e compra dos nossos países faz tempo. E esses países europeus que estão espalhados aqui é aquela história da tradição, né, de faz tempo que a gente exporta. A única coisa é que a Holanda, né, sendo pequeno desse jeito, como explicar esse valor alto? Uma possível explicação aqui é que a Holanda ela faz bastante triangulação, não sei se seria o termo, mas ela ela importa do Brasil e depois, por sendo um centro de distribuição logístico grande na Europa, ela reexporta para outros países, principalmente alguns produtos agrícolas, tais como café, né? A gente entra pela Holanda e depois vai para outros países da Europa e para outros países do mundo. Em termos de importações, a gente tem a mesma China, Estados Unidos, Argentina e Alemanha na lista, ainda Itália, Japão e França. Muito bem. Agora, olha o que eu fiz. Vocês viram por tipo de produto. Viram? A gente exporta aqueles produtos lá. Agora, o que eu não respondi para vocês é para onde vão aqueles produtos lá? Ah, tá, a gente exporta minério de ferro, a gente exporta automóvel, a gente exporta máquina, mas para onde vai? Quando você junta tipo de produto com o destino, você consegue responder essas perguntas, né? Então, por exemplo, logo de cara, Mercosul, vamos falar do Mercosul, ainda que é 2012, dados meio antigos, o que nós exportamos para o Mercosul? E aí o interessante é olhar aqui o tipo de produto e pensar no capítulo do grupo SH. Esses grupos SH com números maiores, próximos de 90, 99, os últimos, são tipicamente produtos manufaturados. Tá? Os menores são produtos básicos, 7, 11, 10, e os intermediários são os semi-manufaturados. Então, olha lá, 87, 84, 85, né? A gente exporta bastante para o Mercosul produtos manufaturados, desde veículos até reatores, né, máquinas e também máquinas elétricas. Tá? Além de exportar combustível, provavelmente aqui vai ser a gasolina e o diesel que eu falei para vocês. Certo? Exporta também aço e importa bastante cereais da Argentina, em grande parte. Uma historiazinha aqui rápida, vocês não vão provavelmente saber dessa história do pãozinho. De onde vem o trigo do pãozinho? Vem da Argentina, desde que o Mercosul começou a crescer, né, aumentar, mas antes o trigo do pãozinho brasileiro vinha tudo do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tinha uma grande produção de trigo que foi substituída por importações da Argentina. Tá? Ainda produz trigo lá, mas não mais como já foi um dia. Então, hoje a gente importa cereais do Mercosul e Argentina em particular. NAFTA, Estados Unidos, México e Canadá. Tá? O que a gente exporta lá? Combustíveis, aço, máquinas, bebidas. Não sei te dizer que bebidas, se é pinga, cachaça, não, mas enfim, bebidas, aeronaves e as tais máquinas elétricas e o café e os veículos. A NAFTA a gente tem que ter um cuidado para explicar essas exportações, porque vocês estão vendo que é bem misturada, né? Tem produtos manufaturados aí, como aço, máquinas elétricas e aviões, né? E automóveis, de um lado, mas tem também café e bebida. Então, como explicar isso? Lembra que o NAFTA ele é meio misturado, né? Ele não é só Estados Unidos e Canadá desenvolvido, mas ele é o México também, país em desenvolvimento. Então, uma boa parte desses veículos que estão aqui, cadê os veículos? 87, está aqui. Vão para o México. Inclusive, tem um acordo de comércio no setor de veículos que a gente consegue trocar com o México sem tarifa de importação, tá? E então o México essas importações de veículos e uma boa parte dessas máquinas também. E talvez dê um pouco agora já o aço,
O aço é uma coisa à parte, porque uma empresa brasileira, a Gerdau, andou comprando siderúrgicas americanas e produz lá hoje em dia, né? Então, isso aqui é um pouco da exportação de aço para os Estados Unidos e para o México. E, por outro lado, para os Estados Unidos, esses veículos não vão, não, nem as máquinas, vão para o México, né? Agora, aeronaves, o interessante são os aviões da nossa empresa aí, Embraer, exportação de aviões para os Estados Unidos, né? Então, é uma mistura, e NAFTA é uma mistura de produtos manufaturados e semi-manufaturados, uma parte vai para o México, outra vai para os Estados Unidos. União Europeia, que tipo de coisa que a gente exporta para a União Europeia? Aí, interessante aí, é que a gente tem, desde básicos, também uma mistura, né? Mas tem mais básicos, tais como minério, combustíveis, resíduos, café. Eu esqueci do café. Volta aqui um pouquinho. O café está no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º lugar das exportações. Se vocês pensarem que o Brasil já exportou muito café para os Estados Unidos e era o primeiro da lista, né, cair para o 7º aí, 3, 4, 5, 7º da lista, é algo estranho, né? E cabe notar também que o café que os americanos compram hoje está vindo uma maior parte da Colômbia, que é um tipo de café mais fraco que eles gostam, e o nosso café forte vai para a Europa e agora sim União Europeia. O café é o quarto da pauta, então a gente ainda exporta bastante café em grão, mas que, enfim, não aparece. Para você saber que tipo de café, você teria que ver o detalhe, né? Teria que entrar o código SH mais detalhado. Mas, enfim, para a Europa a gente exporta bastante produtos, são mais produtos básicos, né? Com exceção aí dos reatores nucleares, mas o resto, e do aço, né? E de alguns aviões do Grupo 88 aqui da Embraer, a maior parte das exportações para a Europa são de produtos básicos, tipo minérios, tipo combustível, tipo café. E aqui a soja, né? Grupo 12, né? Soja também é forte. Papel e celulose, grupo 47, enfim. Para a Europa é isso. E para a China olha aqui, gente, a concentração. Olha como é concentrado em 3 produtos, eu diria até 2, né? A China que só quer saber do Brasil de 2 coisas, o resto, Brasil, vaza. Ela só quer saber de 2 coisas, só quer saber de minério e de soja. Então, a Vale aqui, né, e os exportadores de soja aqui fazem a festa exportando para a China esses valores. E para terminar essa análise de dados, e eu vou falar um pouquinho antes da gente se despedir por hoje. E para terminar, eu vou falar rapidamente sobre as exportações dos estados, tá? Lembrando aí que a gente tem 27 estados, incluindo o DF do Distrito Federal, né? Separados em 5 grandes regiões, mas estão aqui a sigla dos estados, né? Cabe notar, antes de falar de exportação de produto de cada estado, eu vou dizer para vocês que os principais 3 exportadores concentram muito das exportações. Ou seja, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul têm uma grandíssima participação das exportações brasileiras, tá? Então, aqui em termos de dólares e aqui em termos de porcentagem, então São Paulo, Minas e Rio Grande é quase tudo, e um pouquinho aí, se colocar Rio de Janeiro. Do Paraná para baixo, as participações são muito pequenas. Esses outros estados aqui exportam muito pouco, né? Inclusive, estados como Acre e Roraima são praticamente economias fechadas, gente. Uma participação muito pequena das exportações, né? Piauí, Sergipe, Paraíba também são economias fechadas, mas mais de todas é Acre e Roraima. Dito isso, eu vou mostrar uma outra coisa só aqui para vocês, tá? Sobre que tipo de produto que cada estado exportava em 2012. Então, começando por São Paulo, olhando a pauta, interessante de São Paulo é que São Paulo é um pouco global trader no sentido de tipos de produtos, né? Ou seja, a gente fala, São Paulo, economia mais desenvolvida do Brasil, né, e tal, só que ele exporta
produtos manufaturados, tais como os aviões da Embraer aqui, as máquinas, né? Os automóveis, né? As máquinas elétricas, não só isso, mas também produtos básicos. Olha aqui os açúcares, né? Vocês sabem a indústria açucareira, Piracicaba e indo para o interior, como é forte, né? É o segundo produto segunda pauta maior na exportação do estado de São Paulo, tá? E outras coisas também aparecem aqui de exportação de produtos básicos que também são importantes, como carnes, né? Frutas, bebidas e aí alguns grupos semi-manufaturados como plástico, né? E a exportação do nosso aço, que São Paulo ainda é um estado que produz aço, né? Enfim, é uma pauta bastante diversificada e concentra, por um lado, exportação de manufaturados, quase uma boa parte da exportação de manufaturados do Brasil vem de São Paulo, mas também tem alguns produtos importantes, básicos, de exportação paulista. E uma coisa interessante é que hoje em dia já tem alguma produção de soja em algumas regiões do Noroeste Paulista, Norte e Noroeste Paulista, mas não é tão grande quanto os outros estados. O grupo 12 aqui não é muito significativo, né? Agora vocês vão ver que em outros estados, sim. Então vamos para Minas Gerais. Minas Gerais é o maior exportador de café. Aliás, o maior produtor de café e por conseguinte, exportador, é Minas Gerais, né? O café é o terceiro da pauta. Também as exportações de aço, da Uzi Minas, e o minério da Vale aí é o primeiro da pauta, primeiro da lista. Agora, pedras preciosas também é um estado, e pérolas, é um estado que tem bastante disso, exporta bastante. Açúcar também, e automóveis com os automóveis da Fiat, né? Aqui, e alguns tipos de carnes e máquinas, além de um pouco de celulose também. Então, Minas, lembrando, São Paulo, Minas e Rio Grande eram os três maiores exportadores, né? Minas também tem uma economia relativamente diversificada com relação às exportações. Já o Rio de Janeiro, se você olhar aqui os números, Rio de Janeiro é um estado que, embora tenha a CSN exportando, produzindo e exportando aço, sem dúvida, e tenha também aí a produção de automóveis da Peugeot, Citroën, né, é um estado que se concentra nas exportações de combustíveis. Então, relembrando que o Rio de Janeiro importa também bastante petróleo bruto, mas ele exporta diesel e gasolina que foi refinada naquele estado, nas suas duas usinas, nas suas duas refinadoras, né? Então, esse é o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é mais concentrado realmente em combustíveis. Vamos falar só mais de um ou outro estado, vamos falar só do Paraná e do Rio Grande do Sul e depois termina aqui essa apresentação de dados. O Paraná é um grande exportador de soja e de carnes, né? Carne de porco, mas carne de frango também. Agora, o interessante é que ele também é um grande exportador de automóveis e de açúcar, né? De automóveis, à medida que tem o polo na Grande Curitiba, né? De empresas como a Renault e a Volkswagen, produzindo e exportando automóveis, mas também cereais e açúcares. Agora, o número 1 é a soja aí, que sai pelo Porto de Paranaguá. Tá? Então, Paraná é isso. E o Rio Grande do Sul, basicamente, é um estado mais agrícola, um estado mais que exporta produtos básicos, que são esses três primeiros, além de alguns automóveis produzidos, né, em Porto Alegre, na fábrica da GM. Mas ele é o exportador de fumo no Brasil, um dos principais exportadores de soja e de carnes também. Tá? No caso, mais carne bovina. Muito bem, tem outros estados, depois vocês dão uma olhada aí no Pará, que é o grande exportador de minério do Brasil, fora Minas Gerais, e Mato Grosso, que é o grande exportador de soja,
né, sem sombra de dúvida, porque atualmente esse número tem aumentado muito nos últimos anos, é o grande exportador de soja de Mato Grosso. Enfim, eu queria mostrar isso para vocês e terminar com um exercício. Os dois últimos slides são esse e esse. Vamos tentar falar um pouco aí sobre esse exercício aqui, que nós vamos tentar fazer agora, usando o banco de dados de comércio Comtrade do mundo e o Comstat, que é do Brasil. Tá? Mas eu queria passar para vocês, já deixar logo de cara essa atividade aqui. Tá? Então, tentem fazer em grupo, entregar aí, vamos dizer, 10 a 14 dias, ou seja, uma semana e meia a 2 semanas, entregar essa primeira atividade. Tá? O que é essa atividade para fazer em grupo? São 2 exercícios. Um exercício usando o Comtrade e um outro exercício usando o Comexstat. Certo? Esse exercício, o grupo deveria entregar para mim, usando o Comtrade, qual foi a exportação de veículos da Itália a todos os outros países do mundo no ano 2018. Lembrando que veículos, o código SH87, né? Então, vocês teriam que entrar essa informação. O código do produto é S87, o país Itália, e exportação não para um país em particular, mas para todos os países do mundo. Eu quero saber quanto que a Itália exporta de automóvel, ou melhor, quanto que ela exportou em 2018. Esse aqui vocês precisam usar o Comtrade, já vou mostrar já o Comtrade. É isso, primeira tarefa é isso aqui. Quanto que a Itália exportou em 2018 de veículos para o mundo todo, veículos SH87. E a segunda pergunta é, já usando o Comexstat, quanto que o Brasil exportou para todos os países do mundo? Por que eu falo óbvio? Porque o Comexstat é só do Brasil, né? Não tem exportações de outros países aqui, é só do Brasil. No ano de 2019, eu botei 18 e 19 diferente porque o Trade tem um pouco atrasado os dados, então fica aí já para 2018 o Comtrade e o Comexstat 2019, tá? Então eu vou mostrar agora o Comtrade e o Comexstat fazendo esse outro exercício aqui, mas eu quero saber se todo mundo entendeu o que é a atividade do tópico 1. Primeira atividade. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Grupos de até 4 ou 5. Tudo bem, pessoal? Ok, professor. Beleza. Então tá, se tiver alguma dúvida depois, alguém me pergunta. Então, grupos de até 4 ou 5. Nos próximos 10 a 14 dias, me entregue, por favor, esse último slide da apresentação de hoje. Então, vamos aqui para o penúltimo slide, e eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou escolher dentro do Comtrade, que é o internacional, que é o da Unquitad. Vou mostrar para vocês, não vou botar Brasil não, viu? Vou pegar um outro país, vou pegar um fluxo de comércio aí, vou pegar um código SH de um produto e mostrar para vocês, né? Lembrando que esses códigos aqui, existem várias classificações de código de mercadoria, e o que a gente mais usa é o sistema harmonizado. O sistema harmonizado, quando você fala de 2 grupos, de 2 dígitos, ele divide os produtos em 99 códigos, tá? Agrupados, 99 códigos. O SH4 é um pouco mais detalhado, vai ter 4 dígitos, tem SH6 e SH8. Quando você vai do SH2 para o 8, você vai tendo cada vez mais detalhe do tipo de produto. Então, se o SH2, eu tenho que a soja é o grupo 12, né? A pasta de soja vai ser no SH8, vai ser 12010101. Vai ter um código de 8 dígitos, tá? Bom, fiquem tranquilos, né, quanto a isso. E aí, eu gostaria de responder essa pergunta aqui. Usando o Comtrade, tem como responder essa pergunta? Quem são os maiores exportadores de café no mundo hoje? Então, vamos lá. Vamos lá para o Comtrade e
e dar uma olhada nesse sistema de comércio internacional. Onde está? Comtrade. Já abriu comtrade.un.org. É o banco de dados Comtrade das Nações Unidas. Então, eles têm todos os dados de comércio exterior, exportação e importação dos países do mundo. Tá? Então, é um bom sistema. E aqui tem mais de um jeito de entrar aqui no sistema. Vocês podem dar uma olhada bonitinha aqui depois, mas eu vou direto no Get Data. Ou seja, pegue os dados. Get Data. Cá está o nosso sistema. E aqui dá para fazer várias coisas. Certo? Dá para fazer várias coisas. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção para vocês aqui é que você pode ter comércio de bens e de serviços. Goods, services, bens e serviços. Tá certo? E então, eu vou ficar com o comércio de bens aqui, mas se vocês quiserem de serviços também tem, tá, gente? Um outro detalhe que eu até estava usando aqui, eu costumo usar os dados anuais, annual, mas também tem o monthly, que é os mensais. Então, tem dados anuais e mensais. Outro dia eu estava usando os mensais por conta de uma monografia de um aluno aí que está fazendo na área de comércio internacional. A gente veio aqui e pegou os dados mensais. Mas o que nós vamos ver agora são os dados mensais, tá? Então, ó, comércio de bens, dados anuais. Beleza. Classificação de produto. Aqui eles colocaram três, mas existem várias classificações de produto, viu? Tem o HS, que em português é SH, Sistema Harmonizado. Tem esse SITC, que é o STIC, que é uma outra classificação, que eles usam bastante lá nos Estados Unidos. E a classificação BEC, que é uma outra classificação também interessante. Eu vou usar o Sistema Harmonizado as reported, como está reportado os dados. Porque o interessante é que essa classificação teve algumas modificações em 82, em 86, em 2002, tá? Em 2007, 12, 17, que se você quiser voltar no passado, usar a classificação de 82, dá para fazer isso. Mas eu vou usar a última, portanto, as reported. Tá bom? Então, eu quero usar SH. Tá bom. Aí só falta agora isso daqui, ó. Período, ano. Lembra que os dados são anuais? Então, o ano de 19. Eu posso deixar para 2018. Clico aqui, tiro 2019, se eu quiser. Mas lembra que minha pergunta era 2018? Então, aqui você entra o ano. Se eu quiser mais de um ano, eu posso, viu, gente? É só ir entrando aqui. 2017, 16, 15, ele vai adicionando. Então, 2018. Aí tem o Reporters, Partners, Trade Flows e o HS, que é o tipo de produto. Então, vamos voltar aqui. Reporters e Partners. Reporters é o país. É o país do qual você está falando quando você fala em dados de exportações. Será que tem o nosso aí? Tem. Tem o Brasil. Mas eu não quero fazer Brasil, porque eu vou deixar usar o Brasil no sistema brasileiro. Eu vou colocar Suécia. Sweden. SWE aí, tá aí a Suécia. Eu posso botar all também, que é todos. Certo? Então, só que eu vou deixar a Suécia, para mostrar para vocês aqui. Então, esse aqui é a exportação, o reporter é de onde está saindo a exportação. Então, exportação de sei lá o quê. World, mundo. Está indo para o mundo. Se você deixar assim, vai ser as exportações da Suécia para o mundo. Então, ela vai colocar os outros países, vai botar a exportação total da Suécia. Se eu colocar um país em particular, eu vou colocar Noruega. Coloquei a Noruega. E vou tirar esse mundo. Então, olha o que eu fiz. Eu quero saber as exportações da Suécia para a Noruega. Tá? Mas, novamente, eu posso colocar all, posso colocar world. World é o mundo inteiro, all são todos os países, como se a Suécia estivesse exportando para cada país. E aqui, fluxos de comércio.
fluxos de comércio existem importações e exportações. Exportação e importação. Eu posso botar os dois, ou posso botar um só. E ainda tem um tal de reimportação, de reexportação. Esses fluxos são menores, mas o que é isso? O que é uma reexportação? É quando eu compro de alguém e exporto para outro país. Então, por exemplo, a Holanda é mestre em fazer isso, né? Comprar de um país e exportar para o resto da Europa ou para o resto do mundo. E reimportação é isso, eu importo, né? É o fluxo inverso. Então, eu não vou me importar com esses dois fluxos aqui, eu vou fazer ou exportação ou importação. No caso, eu vou colocar exportação, tira esse all, se eu deixar all, ele vai mostrar a exportação, a importação e as reimportações e reexportações. Tira, deixa exportação. O que eu tenho até agora? Em 2018, as exportações da Suécia para a Noruega, Tá, e agora, se eu clicar, se eu deixar isso aqui, ele vai me mostrar as exportações da Suécia para a Noruega de todos os SHs, ou seja, de todos os produtos. Tá bom? E aqui eu clico aqui embaixo, Get Data, Download CSV, Download Data, tem algumas opções, tá? Download, obviamente, vai fazer, enfim, vai trazer os dados seus num arquivo de Excel, download, ou melhor, num arquivo CSV. E o Get Data, ele vai pegar, vai te mostrar o dado agora na tela. Se nada deu errado, agora que eu apertar o botão verde, o que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês as exportações da Suécia para a Noruega em 2018 de todos os commodities. Se nada der errado, vamos torcer. Cá está. Exportações, 17 bilhões 246 milhões. Espera aí. Milhão, bilhões. 17 bilhões. Aqui, ó. As exportações da Suécia para a Noruega em 2018. Número total de exportação. Tá vendo que esse dado é super simples? Esse sistema, ele é muito simples. Muito legal de usar, muito fácil. Agora eu só vou fazer algumas modificações. A gente sabe que a Suécia produz bastante automóvel. E a gente sabe, né, tem a Volvo, tem a Scania, e a gente sabe que a Noruega é um país vizinho deles lá. E eu quero saber quantos automóveis, né, quanto de automóveis que eles exportam para a Noruega. Então, agora eu vou tirar esse total aqui e vou botar algum grupo especial. Olha lá, 2 caracteres. O grupo SH2. Então, eu sei que automóvel é 87. É 87. Agora, e eu vou clicar Enter, beleza. Mas olha o que eu estou mostrando para vocês aqui. Olha que interessante. Apareceu uns números com 4 dígitos e com 6 dígitos. Lembra que eu falei que os 87 são os grupos de veículos, né? Só que tudo agrupado? O 8701 são os tratores. E o 870110 são os tratores de eixo simples. E assim por diante. Olha como eu posso fazer mais complicado. Tá certo? Porque, entendeu? Se eu quiser usar os veículos, eu posso saber o detalhe. 87 é trator. Vamos ver o que mais. Ó, tudo detalhado, tudo 87. Vamos ver se tem mais alguma outra coisa. Vamos botar 8702, será que existe? 8702. Existe? Ups. Desculpe. 8702. Veículos de transporte público. 8703. E assim por diante. Tá bom? A gente não vai precisar ver os detalhes
do código, mas se você colocar 87, já vai dar o total de veículos. Olha lá. Já deu o total de veículos, grupo 87. Então, agora nós vamos ver as exportações da Suécia para a Noruega em 2018 de veículos. Está aqui embaixo. 1,681 bilhões no ano de 2018. Nem é tanto assim, né? Eu achei que era mais. Mas, enfim, é um valor considerável, né? Bom, pessoal, é isso. Então, essa telinha aqui, ó. Então, vamos lá. Recapitulando bem rápido. Bens, serviços, anual e mensal, tá? SH ou outros tipos de classificação de produto. E aí, esses dados de ano, país exportador, país importador, tipo do fluxo, exportação ou importação, e o tipo de produto, tudo isso pode ser mudado aqui e colocado. Aí, eu quero responder aquela pergunta, antes de passar para o dado final. Qual que era a pergunta mesmo? Quem são os principais países exportadores de café? E agora, hein? Como que eu faço isso? Então, vamos pensar juntos aí. Bens, serviços, bens, lógico. Aqui dado anual, aqui continua igual. Vamos pegar 2018. Quem são os principais exportadores de café em 2018? Então, aqui o país exportador, eu não posso colocar Sweden. Né? Na verdade, eu tenho que colocar alguma coisa do tipo all. Ou seja, vai dar todos os exportadores. E aqui eu não posso mostrar para onde vai também. Né? Eu tenho que colocar mundo ou all. Vamos ver se qual dos dois. Vamos ver se é mundo. E aqui as exportações. E aqui eu preciso descobrir o grupo do café. SH do café. Se eu não me engano, é 09. Acertei. 09. Então, deixa o 09. Tá? Vamos ver se está certo. Eu só não lembro se aqui é world ou all. Vamos saber isso já. Quer ver? Get data. Se estiver errado. Será que deu certo? Putz, ele colocou todos os países exportadores, desde Barbados até Antígua, né, Guiana, da Afeganistão. E aí o valorzinho aqui do trade value. Tem uma dica aqui, presta atenção todo mundo. Clica aqui em trade value, olha o que vai acontecer. Ficou numa ordem ascendente. Clica de novo, descendente. Desde o primeiro até o último. Então, olha que interessante, já respondi a sua pergunta. Eu respondi essa pergunta aqui, ó. Quem são os principais exportadores de café? E vocês vão pasmar. Primeiro, Brasil. Segundo, Vietnã, Alemanha, China, Índia, Suíça, Colômbia, Itália. Quênia. Não, para aqui. Vamos parar no Quênia. Itália, Suíça. Hello, como é possível? Itália, desde quando naquele país lá se produz café? Opa, então. Lembra que nós estamos falando do grupo 09? Grupo aqui, Commodity Code 09. Aqui você está misturando alho com bugalho. Você está misturando produtor de café em grão com produtor de café torrado. E aí, ó, Alemanha, Suíça, China e Índia, Itália, são produtores de café torrado. Eles compram o café em grão, torram e produzem e fazem aquele cafezinho, pacotinho lá, segafredo, sei lá como é que chama. Tá? Então, aqui ele misturou tudo. Se eu quisesse saber só os exportadores
só o código, sei lá, só café em grão, eu ia ter que botar um número maior aqui, 09, 01, 08, sei lá, tem que descobrir qual o código do café em grão, do café torrado. Eu fiz esse exercício já uma vez um tempo atrás, e depois qualquer coisa a gente pode fazer. Mas aqui a gente já responde essa pergunta: quem são os principais exportadores de café? Tá bom? Enfim, deem uma brincada com esse sistema aí, e, sem maiores delongas, vamos olhar o outro sistema, que é o Comexstat, que é o brasileiro, o nosso. Onde está? Onde estará? Comexstat. Professor, eu tenho uma Pois não. dúvida. Sim, Naquele diga. exercício que você passou para a gente fazer em grupo, eu tenho que responder, por exemplo, no caso da Itália, eu tenho que responder para todos os países ou só os principais? E aí, por exemplo, o grupo vai resolver, vai te mandar por e-mail, um PowerPoint, como é que vai ser isso? Manda por e-mail um PowerPoint, o jeito que você achar mais legal, que fica mais bonito para você responder essa pergunta. Mas eu chamo a atenção aqui para todos os países do mundo, não é a lista do número 1 até o, sei lá, 99, 150. Não é. É o valor total da Itália para os países do mundo. Entendeu? Não é porque, vamos supor, que a Itália exporta para a França, para o Brasil, para a Alemanha, e aí você vai botando um por um. Não é isso. É o total. Quando eu falo todos os países do mundo, é o total. Eu quero saber o total. Sei lá, 100 bilhões, 80 bilhões, 1 bilhão, 1,4 bilhão. É só isso, é super simples. Essa aqui é super simples. Tá? Só que ano 2018. E a mesma pergunta aqui, só que Brasil usando o Comexstat. Perfeito? Beleza, então. Obrigado. Beleza. Falou. Vamos lá agora terminar utilizando o Comexstat. Comexstat. Onde está? Comexstat, mdic.gov.br, home deve ser esse. É esse. Muito bem, Comexstat é o nosso portal de acesso gratuito, acesso aos dados. Na verdade, ele vai até aqui embaixo, né? Tem o interessante também, vocês, ainda mais algum de vocês que for trabalhar com isso aqui no monografia, ou quiser olhar, aprender mais, tem vários bancos de dados. Tem exportações geral, que a gente vai entrar aqui, e tem por município, tem o VIS, que eu não sei bem o que é, tem a base de dados inteira, tem índice de preço quantitativo e dados históricos. Tá? Então, aqui essa base de dados a gente também pode entrar também, mas vamos no exportações e importações geral. Então, aqui ele vai mostrar para vocês também, assim como o outro, algum tipo de detalhamento. Só que esse aqui é um pouco mais, como eu vou dizer, tricky, meio capcioso, né? A gente tem que tomar um certo cuidado para não errar. Mas é a mesma ideia. É a mesma ideia de você fazer seleções, né? Por exemplo, aqui eu posso selecionar exportação ou importação e fazer um ou outro. Aqui, ó, ele te dá o número que ele te mostrar, ele pode somar todos os anos, se você quiser, ou então, se você botar o mesmo ano, ele vai somar o dado para o ano como um todo. Então, por exemplo, olha o que eu vou fazer. 2019 é o ano inicial, 2019 é o ano final. Ou seja, o dado que ele te der, vai dar somado para o ano 2019. Dado anual. Se quiser fazer outros recortes, também dá. Como? Mudando o mês aqui embaixo. Olha o que eu fiz. Eu vou somar os dados de janeiro de 19 até dezembro de 19. Ou seja, o dado que você receber vai ser o dado anual. Agora, e se eu quiser mensal? Eu posso fazer também mês a mês, mudando aqui, ó. Mudando para janeiro, fevereiro, março, eu posso mudar aqui. Mas não é o que eu quero fazer. O que eu gostaria de fazer é pegar o dado anual mesmo. Então, janeiro, dezembro, ele vai somar tudo. Tá bom? Quanto a isso, perfeito. E aí tem uma série de filtros e detalhamentos que você pode entrar. Eu vou mostrar aqui mais ou menos os tipos de filtros e detalhamentos.
Filtro, ele vai filtrar por país, por exemplo, ou por bloco econômico, ou por unidade de federação do produto, ou seja, São Paulo. Esse que é o legal, eu posso saber as exportações de São Paulo, exportações de Roraima. Lembra lá que aqueles dados que eu mostrei de dados de estado? Eu usei isso aqui. Via, que tipo de via? Via, no caso, via portuária, via aeroportuária, via rodoviária, porque você pode exportar por caminhão, né, para a Argentina, para o Paraguai, vai, Bolívia, vai tudo por caminhão. Ou pelos portos, ou pelo aeroporto, até isso ele faz. E mais algumas, tá? Olha só, tipo de produto. Peraí. Tipo de produto, você tem os vários recortes. A nomenclatura do Mercosul, aí tem o SH, tem capítulo, posição, subposição. Capítulo, SH2, é o código de 2 dígitos que nós já vimos hoje, tá? Que ele agrega. Aí, o posição é um pouco mais detalhado. O subposição é 6 dígitos, ele é mais detalhado ainda. Então, dá para fazer isso. E tem outras categorias, outras classificações de categoria econômica, blá, 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 outras coisas que eu não uso tanto, mas tem classificação, antigamente, isso aqui é novo, ó, International Standard IC, classificação internacional padrão por atividade econômica. É uma outra classificação internacional. Eu vou usar SH2, mas, enfim, a gente pode usar todos esses tipos de filtros. E no detalhamento, isso aqui se repete. Tá? Também tem estado, bloco, país, certo? A diferença de filtro e de detalhamento é que detalhamento, se eu deixar detalhamento país, ele vai mostrar para você os dados para todos o que você pedir, ele vai mostrar para todos os países. Se você colocar como filtro, ele pode filtrar alguns países, tá? Ou seja, tirar o país. Ou seja, país igual Argentina, país igual China. Filtro e detalhamento tem essa diferença. Filtro eu tiro, seleciono só aqueles. E detalhamento eu mostro ele detalhado pelo detalhe. Então, por país, ou seja, ele vai mostrar os dados do Brasil para a Argentina, para seja lá qual for, um por um. E aqui, ó, o valor FOB, valor de dólares ou por quilograma, exato. O dados ele pode te mostrar em dólares, o valor em dólares exportado, ou o valor em quilos, ou os dois, certo? E aqui você pode ordenar por valor ou por detalhamento. Vamos ver, o que eu fiz aqui? Do jeito que eu fiz, ele vai mostrar, ele vai mostrar? As exportações de quem? Exportação de quem? De quem? Do Brasil, porque é um sistema do Brasil. Do ano de 2019, eu vou detalhar por país. E vai ficar ordenado por valor. Aqui dá para consultar, limpar, e eu vou consultar. E vamos torcer para que dê certo. Esse sistema ele andou mudando, e aí ele está mais fácil de usar. Olha só, lembra que eu pedi detalhamento por país? Aí, o que ele fez? Eu só pedi exportação do Brasil 2019, né? Ops, quilograma líquido. Erro, erro, erro. Eu não quero quilograma líquido, eu quero valor em dólar. Estranho. Então, vamos lá. Consultar de novo. Eu troquei, gente. Botei dólares. Agora sim. Então, nós exportamos em 2019 para a China 63 bilhões. Para os Estados Unidos, 29 bilhões. Para os holandeses pequenininhos, 10 bilhões. Olha, está em terceiro lugar, passou a Argentina, hein? Argentina, 9, etc, etc, etc. Tá bom. Agora, qual que era a nossa pergunta mesmo? Pergunta de vocês. Veículo.
Eu não vou responder, porque é maldade, é muito, senão a ficha está feita, né? Então, eu vou, ao invés de botar veículo, eu vou colocar café. Como que eu faço café? Vamos ver se dá certo aqui. SH, café 09. Por SH, aqui. Por SH. Capítulo SH2. Digite o código. Café 9. Pronto. O que eu fiz no filtro? Capítulo SH, café 09. Eu não tirei o detalhamento de país. O que vai acontecer? Vamos ver. Opa! Ele deu para cada país quanto de código 09, ele deu quanto que a gente exporta para cada país. Para os Estados Unidos, por incrível que pareça, ainda é o nosso maior receptor de café. 941 milhões de dólares. Então, para responder essa pergunta aqui, só que para veículos eu não vou responder para café. Eu teria só que tirar esse detalhamento aqui. Tirar o café. Desculpe, tirar o país. Tirei o país. Olha o que aconteceu. Total de café. Olha aqui, qual era a pergunta? A pergunta. Café Brasil 2019. Café Brasil em 2019 exportou total de 4,895 bilhões de dólares naquele ano. Muito bem. É isso. Alguma dúvida, gente? Tudo certo, professor. Tranquilo? Então, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou parar a gravação.